Junta-se a nós aqui em estúdio Maria Teixeira Alves, jornalista do Jornal Económico, para comentarmos este assunto. Boa noite, bem-vinda ao Fala Portugal. Olá, começamos por falar da questão dos lesados do BPP. É um ponto final nesta luta ou não? A questão dos lesados não corre diretamente para este caso, porque os lesados tiveram um fundo que foi constituído e houve a maior parte que ficaram com as obrigações em que investia o banco privado e os veículos, e no fundo esse fundo acabou por devolver a maior parte, 90% penso eu, do dinheiro que tinha sido, que estava dado como perdido nas operações feitas pelo Banco Privado Português e pelos administradores ligados ao Rendeiro, João Rendeiro. Maria, que perfil podemos traçar de João Rendeiro? João Rendeiro era uma pessoa muito fria, muito inteligente, tinha uma ambição e aquilo confundia-se um bocadinho com soberba. Eu penso que isso não o ajudou nos processos em tribunal. Embora, e era uma pessoa que tinha um track record brutal, provavelmente uma das pessoas com mais experiência em operações de private banking e de investimentos em fundos. Nos anos 80, ele começou na altura em que Portugal começa a enriquecer. É aí que nasce a figura de João Rendeiro, a figura pública João Rendeiro. Ele era dono de uma empresa que se chamava Gestifundo. E nessa altura estava Portugal a entrar na União Europeia, começaram a vir os fundos, era uma época dourada para Portugal, e é nesse tempo que João Rendeiro torna-se um enorme sucesso. A sua gestora de fundos era uma das que ganhava mais dinheiro. João Rendeiro tinha muita experiência em offshores, em operações de compras de títulos, de obrigações. E foi isso que tornou João Rendeiro um banqueiro. No entanto, a sua vida e a sua carreira fica naturalmente marcada pela queda do banco BPP. É sem dúvida a questão aqui marcante. Como é que recorda este caso? O caso do BPP é, de facto, há aqui uma mistura de duas coisas. Uma delas é o facto do banco descobrir, finalmente, nestes três processos, que são três processos, um deles já foi transitado em julgado, os outros dois não, mas o que é que se retira dali? Retira-se que para conseguir manter a sua posição de grande gestor de fortunas, andou a usar esquemas financeiros, no fundo, para passar dinheiro entre conta de clientes, fazia coisas absolutamente para lá dos limites legais, para poder não assumir, para que ninguém descobrisse que os retornos garantidos não eram assim tão garantidos. E depois, a certa altura, quando o banco começou com a crise, e depois de uma tentativa um bocadinho também ambiciosa demais, ele atirou-se muito para fora de pé, João Rendeiro, de comprar o BCP, comprou ações do BCP com os veículos. Houve uma tentativa de usar, quando o banco tinha que ir registar prejuízos, ele fez outra coisa, que passou os prejuízos para os clientes. As manobras foram, de facto, muito dificilmente, ele ficaria sem ser condenado. Eu acho que foi precisamente para o caso em que ele já estava condenado e não podia recorrer, foi por isso que ele fugiu, porque ia ser inevitavelmente preso. Que lições devem os banqueiros portugueses retirar de toda esta Desde situação? logo, não há operações que fiquem escondidas para sempre. E esconder operações tem sempre os dias contados, portanto não vale muito a pena. É preferível assumir a perda e o vexame, que foi isso que eu acho que a vaidade do João Rendeiro não deixou fazer a ele próprio, foi permitir tornar-se numa pessoa que se descobriu que afinal o banco iria para o charco. O banco e os veículos à volta. Ele aproveitou-se muito também de algumas coisas legais que eram permitidas, como não consolidar os veículos, e, portanto, porque a lei permitia que só consolidasse a partir de 20%, então o banco tinha 19% em cada um, e assim tinha uma espécie de uma estrutura que fugia muito ao controle. Eu acho que estas pessoas que tentam fugir muito ao controle acabam por ser apanhadas. É um bocadinho triste
a história de João Rendeiro no fim, porque realmente a partir do momento em que ele fugiu e também se tornou um bocadinho no caso paradigmático da justiça, provar que era... Que também não sai muito bem. Pois, Maria, exato. só para terminar, há aqui a questão dos herdeiros que podem vir a ser responsabilizados Neste caso, civilmente pelos crimes de João Rendeiro, é assim? Eu não sei se isso será... Eu penso que isso que não. Penso que poderá, quanto muito, ter que responder pelas indemnizações que forem, que os processos... penso que a mulher é a única herdeira que se conheça. E ela já está com um processo por causa das obras de arte, porque estava... É um processo que não muda? Não. Que não muda, esse continua, quer dizer, continuará... Os processos que estão em curso para os administradores, para o Salvador Fézis Vital e para o Paulo Guixar, e para a mulher, por outros motivos, não é? Porque a mulher foi porque deixou que as obras de arte fossem vendidas por João Rendeiro, ou pelo menos não fez nenhum, não tomou conta dela, estava à sua guarda e isso falhou. Penso que o processo é mais por aí. Agora, depende muito do que os processos extinguem-se, portanto, quando com a morte deles extinguem-se, não vão continuar. O que está aqui em causa é o que já está, os processos estão em curso continuam, os que já estão em curso, incluindo o da herdeira de João Rendeiro. E vamos aguardar pelo desfecho. Maria, muito obrigado. Obrigada. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigada.